Saudação revolucionária, morador Salada Maleco, na voz outra vez com vocês, diretamente da trincheira, também conhecido como Caverna TV. Estamos aí para mais um React na Caverna. E hoje nós vamos reagir à entrevista da Maria Lúcia Fatorelli, que é aquela pessoa que vem há mais de 20 anos batendo na tecla da auditoria da dívida pública, que se faz extremamente necessária. Ela está exatamente 23 anos nessa militância aí. Se a gente conseguir fazer a auditoria dessa dívida, 90% dos nossos problemas econômicos vão ser resolvidos e sanados. E eu estou sempre aqui, cara, dando voz a Maria Lúcia, porque ela explica de uma forma muito didática o porquê o Brasil não precisa de corte de gasto, de arroxo, pode fazer investimento, enfim. Ela ensina para a gente todas as nuances desse economiquez aí que muitas vezes a gente não entende direito e somos induzidos a defender muitas vezes posições que nos são prejudiciais. Então, mais uma vez, estará conosco aqui e ela vai estar falando, provavelmente, essa entrevista ela é muito recente, então ela estará falando provavelmente também da questão desse novo corte de gastos aí apresentado pela Haddad recentemente. Já abordei esse assunto aqui. Vou falar para vocês. Acredito que os pontos que são positivos não irão passar, irão para ficar para 2025 e olhe lá. E os pontos que são negativos, sim, vão passar. Mas aí, antes da gente dar seguimento e trazer o vídeo aqui da Maria Lúcia dando entrevista na Band, é o seguinte: confere a inscrição, estamos aí na campanha para os 2.000 inscritos até o final do ano. Conto com a sua adesão, seu fortalecimento, seu engajamento, para que a gente atinja essa meta o quanto antes, galera. Já chega na voadora do like e não esquece, deixa um comentário aqui embaixo para movimentar o algoritmo e o algoritmo entender que o conteúdo é de relevância e indicar o nosso conteúdo, o nosso trabalho, o nosso canal para mais pessoas. Vamos fazer essa parada crescer, vamos atingir outros horizontes. Então, conto com a sua adesão, seu fortalecimento. E se você quiser apoiar o canal, a gente tem uma única opção, tá? Que é o nosso Pix, que é esse que eu estou colocando na tela aqui, que é o nosso e-mail, cavernahiphopbrasil@gmail.com. Não tem outra opção, porque a gente não é monetizado, a gente não tem financiamento. Então, a gente também, por não ser financiado, não dispomos dos recursos oferecidos pelo YouTube, que é Super Chique, Clube de Membros, Superchat. Não tem. Então, se você quiser e se você puder, chega junto lá com o nosso Pix para fortalecer nosso trabalho. Qualquer valor que você jogar lá será muitíssimo bem-vindo. E, dito isso, vamos aí para o nosso React. Vamos ver o que a nossa queridíssima Maria Lúcia Fatorelli vai falar aqui nessa entrevista. Olá, muito boa noite para você. Hoje, no Entrevista Coletiva, nós recebemos Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal aposentada da Receita Federal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Ela integra o Núcleo de Estudos para a Promoção da Auditoria da Dívida, o NEPAD, de Minas Gerais, que iniciou um levantamento sobre a origem e evolução do passivo do Estado nos últimos anos. Nós contamos aqui também com a presença do nosso comentarista de política, Orion Teixeira, e do diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam bem-vindos, Maria Lúcia. Muito obrigada, pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar falando sobre a origem da dívida mineira, Quando que começou essa história? Da onde vem? Bom, essa parte da dívida de Minas que foi refinanciada pela União foi refinanciada lá em 1998. Ela já vinha de anos anteriores com um outro tipo de dívida. Eram dívidas mobiliárias, que é dívida em títulos, que o Estado de Minas Gerais lançava. E que passou por um processo de crescimento sem justificativa, porque era uma dívida que acompanhava o crescimento dos juros da dívida federal. Então, uma
2/3 daquela dívida refinanciada em 98, de quase 15 bilhões, 14,88 bilhões na época, 2/3 disso aí eram esses títulos que já vinham inflados por conta dessa política monetária federal. E o outro terço sequer era dívida pública. Eram passivos dos bancos estaduais que foram privatizados ou extintos, o Benja, a Minas Caixa, o Crédito Real. Esses passivos nunca foram investigados, eles foram simplesmente transformados em dívida. E sobre essa soma de quase 15... Essa é uma parada, isso aí é uma parada que ela fala extremamente aterradora, perturbadora, de tirar o sono de qualquer um. Ela está falando aí especificamente da dívida do Estado de Minas, mas essa mesma fórmula se aplicou na dívida federal, nacional. Mano, foram privatizados, os bancos tinham dívidas deles privadas e foram incorporadas à dívida pública, mano. É simples assim, tem muito o que falar. Ela explica, tem um vídeo que a gente já reagiu dela aqui, que ela explica que os empresários brasileiros pegavam dinheiro lá em Nova York emprestado, e essa dívida virou dívida pública, mano. Dívida de empresário com banqueiros estrangeiros. Virou de empresários brasileiros com banqueiros dos estadunidenses. E essa dívida virou dívida pública, mano. A gente paga um bagulho que não tem nada a ver com a gente, mano. Tem nada a ver com a gente. Ou seja, o Brasil é definitivamente o paraíso dos bilionários, dos ricos, dos milionários. Isso aí você não tem a sombra de dúvida, a menor sombra de dúvida em relação a isso. Bilhões lá em 98, a União passou a aplicar o maior índice de atualização monetária que existe, que é o IGPDI, que engloba, inclusive, variação cambial, algo totalmente sem nexo quando você pensa em uma renegociação entre estados e União aqui dentro do Brasil, em reais. Por que aplicar variação cambial? Bom, naquela época, em 98, vinha uma política cambial restritiva. Acho que todo mundo que está assistindo vai lembrar do dólar valendo R$1, $1, R$1. Sim. E em 99 houve aquela maxi desvalorização. Aquilo ali, só aquele fato ali já multiplicou o estoque da dívida, sem conexão alguma com ingresso de recursos. Então, muitas vezes, ao longo do tempo, essa aplicação onerosíssima de uma atualização completamente desconectada da realidade, desde o início teria que ser o índice IPCA, que é o nosso índice oficial, e sem juros, porque entre entes federados não há justificativa para cobrança de juros. Ou seja, professora, o governo federal se tornou um banco nessa hora. Se tornou uma instituição financeira extremamente perversa. Cobrando juros dos estados. Cobrando juros maiores do que os juros previstos em contrato. Porque o juro contratual era 7,5% acima da inflação. Então, o juro nominal era aquele IGPDI mais o juro de 7,5%. O que a União fez? Dividiu aquele 7,5% por 12, então ela chegou, de fato, a um juro de 7,76% ao ano, acima do juro pactuado contratualmente. Isso é um erro? Um erro gravíssimo e assim, inaceitável, porque em matemática financeira isso é uma coisa muito básica. E, então, até o ano em que houve aqui, em 2012, uma comissão especial na Assembleia Legislativa, esse erro já acumulava mais de 2 bilhões de crédito para Minas Gerais. Então, ao longo dos anos, essa aplicação extorsiva de atualização pelo IGPDI, mais juros acima do valor contratual, juros já indevidos por si mesmos e ainda acima do contratual, fez com que o Estado de Minas Gerais pagasse aqueles 14,88 bilhões, mais de 3 vezes, e atualmente deve mais de 10 vezes.
São 170 bilhões de reais. Então... Professora, só te interrompendo nesse ponto, porque acho que fica uma pergunta aqui enquanto a senhora está falando. Pelo que a senhora está falando, nós temos um vício aí de origem, que é até o mérito da dívida, e a questão depois da cobrança indevida aí desses juros, sobre juros e tal. A gente analisando isso hoje, em 2024, quando há duas propostas aí de pagamento, né? Uma proposta pelo Rodrigo Pacheco, outra o regime de recuperação fiscal. Mas há a possibilidade de uma reparação histórica, esse é o objetivo da auditoria, de se conseguir reaver, recalcular isso a partir desses erros apontados pela auditoria cidadã? Sim, porque nós entendemos, Murilo, que isso seria o correto. Você fazer uma renegociação em cima de um valor repleto de questionamentos, e vários questionamentos históricos envolvendo não só a questão de cálculo, a própria questão, assim, por que Minas fez aquele acordo lá atrás? Os estados não tiveram saída. Antes do acordo, os estados já tinham sido proibidos de emitir títulos próprios, então eles não tinham como emitir seus próprios títulos para se autorrefinanciar, e a União baixou um decreto proibindo os bancos públicos de emprestarem para os estados. Ora, se a União proibiu os bancos públicos de emprestar, os bancos privados só emprestariam a condições onerosas. O que estava por trás disso? Os estados foram encurralados a entrar nesse modelo, porque isso não aconteceu só em Minas Gerais. Esse modelo de refinanciamento pela União aconteceu com praticamente todos os estados, só Tocantins, que era um estado recém-criado, e Amapá, que não tinha dívida, que não entrou. Todos os outros entraram. Esse tipo de refinanciamento estava previsto em cartas de intenções com a FMI desde 1991. Então, era um projeto. E o que está por trás desse projeto? O que, na prática, a gente vê acontecendo. O que aconteceu com a capacidade de investimento dos estados? Os estados, com esse tipo de refinanciamento, ficaram obrigados a esse tipo de endividamento onerosíssimo que tem provocado um dano fiscal gigante no orçamento dos estados, ficaram obrigados a privatizar grande parte do seu patrimônio público e ficaram obrigados àquele socorro, entre aspas, a bancos que estavam sendo privatizados, assumindo seus passivos. Mas, professora, com a questão da Lei Candir, nós tivemos uma oportunidade do encontro de contas e parece que o Estado abriu mão. Então, por quê? O que houve? Sim, esse é outro fato importantíssimo, porque além de todas as irregularidades que a gente levanta em relação a essa dívida, que não é dívida, que é um sistema, tem a questão da Lei Candir. O que é a Lei Candir, para quem está nos acompanhando? Uma lei federal, lá de 1997, que estabeleceu que a União ressarciria os estados da isenção dada às exportações de commodities, minérios e outras matérias-primas, e produtos agrícolas. Então, essa Lei Candir foi uma lei federal que deu isenção de um tributo estadual, que é o ICMS, e obrigou a União, que era beneficiária daquelas divisas decorrentes da exportação, a União é que recebia os dólares, de ressarcir os estados por aquela isenção. O que aconteceu ao longo dos anos, você se lembrou muito bem. Lá em 2015, esse crédito de Minas Gerais acumulado estava em cerca de 135 bilhões. Hoje estaria em mais de 220 bilhões, muito mais do que essa dívida ilegítima toda. O que aconteceu lá atrás? E esse levantamento é um levantamento do Tribunal de Contas, junto com a Assembleia Legislativa, são dados oficiais que eu estou dizendo aqui. A União nunca ressarciu a contento o que o Estado de Minas e outros estados exportadores tinham direito de receber. Isso foi se acumulando. Houve uma oportunidade de
haver esse ressarcimento. O governador Zema aceitou um acordo para o estado de Minas Gerais receber menos de 10% do valor devido. Ele aceitou, e esse valor ínfimo que ele aceitou, ainda dividido em 18 anos. E, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional aprovou uma emenda revogando uma parte da Lei Candir. Que parte? Os estados continuam obrigados a dar isenção tributária na exportação de matérias-primas e outros produtos primários, minérios e produtos agrícolas, mas a União fica desobrigada de repassar, né? E como que isso não foi considerado um erro, né? Como é que o Estado todo, como é que isso foi permitido, vamos dizer assim, né? Então, isso... Essa é a pergunta que não quer calar. Como que isso foi permitido? Eu acho que a pergunta certa deveria de ser: quem se beneficiou com essa permissão? Essa que deveria de ser a pergunta, na minha opinião. Isso que a auditoria estadual questiona, e está questionando há 24 anos, tanto em relação à dívida dos estados, que praticamente não existe bibliografia sobre o tema. Então, Eu falei no início do vídeo 23 anos, mas não, são 24 anos já nessa luta aí pela auditoria dessa dívida. Sistema da dívida pública, um sistema, entendeu? Ela batizou com esse nome de forma muito correta. Um tema que não está nas universidades, que poucas vezes a gente tem essa oportunidade, que hoje a Band está nos dando aqui, de trazer um tema tão importante para a sociedade, né, para discutir o tema. Então, as pessoas ali não têm como fazer essa pergunta, sequer fazer. Detalhe, né? A mídia, a grande imprensa não fala sobre isso, não tem o menor interesse de falar sobre isso. Eles nem querem nem chegar perto desse assunto. Você não vê nenhum tipo de economista, você não vê nem canais progressistas, engraçado, nem canais progressistas, ditos canais de inclinação ideológica à esquerda, não falam, não abre espaço para Maria Lúcia, não debate o tema, não pautam o tema, não cobram. É tudo muito estranho, cara, tudo muito estranho. Fazer a pergunta. Mas, professor, parece que não é só um assunto técnico, nem econômico e financeiro. Parece que é uma subordinação política de um modelo que pretende deixar todos vinculados a esse capital. Agora, eu pergunto para você o seguinte: nós temos hoje governos de estados que são de oposição. Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Governos fortes, sim, que poderiam contestar, formar um consórcio, como até fizeram um consórcio, CONSUD, né, Murilo? E, no entanto, cobrar do governo essa revisão, fazer um encontro de contas, talvez. E por que politicamente não se adota uma postura de contestar essa dívida? Então, eu considero isso uma tremenda subserviência ao poder financeiro. Porque o único setor que ganha com esse tipo de negociação é o setor financeiro. As contas... Viu aí? O único que ganha com isso é o setor financeiro. Ou seja, durante todo esse período aí histórico que o Brasil paga essa dívida pública, o setor financeiro ganha, rentista ganha, quem detém os milionários e bilionários que compram esses títulos da dívida ganham. Mas, detalhe, pessoas em posição de cargos, que estão em cargos com posição para poder fazer esse questionamento, essa auditoria da dívida, é o Congresso Nacional, o próprio Judiciário, o Executivo, seja municipal, estadual, federal, não falam nada, não fazem nada. Por que será? Eu não vou traçar nenhum tipo aqui, jogar nenhum tipo de ilação. Vou deixar uma indagação para vocês. Por que essa galera, por exemplo, o governo, todos os estados estão endividados. Por que os governadores, que nem foi falando aí, armam um consórcio e vai lá no governo federal? Não, vamos ver essa parada aí está errada. Ninguém faz. Prefere ficar renegociando dívida, que nem ela falou, aí privatiza tudo, que é tudo que é estatal, que são empresas que pertencem ao governo, são empresas do povo, vendendo patrimônio do povo, ou dando concessão ou vendendo para iniciativa privada, cara. Porra, tem estatal nossa aí sendo administrada por estatal chinesa, irmão. Então quer dizer que não pode ser estatal brasileira, mas pode ser estatal chinesa? A própria Enel, que é essa empresa que controla, que está lá em São Paulo, que controla a distribuição de energia elétrica,
parte dela é do governo da Itália, amor. Ou seja, a gente pode vender para. Isso é ou não é o neocolonialismo? Agora, forças muito poderosas pressionam, chantageiam, subornam, compram, não sei. Estou aqui trazendo questões, dúvidas. Alô, jurídico, tá ligado, né? Então é o seguinte, quem ganha com isso, né? E quem ganha por deixar tudo isso como está, dessa forma, esse ralo escorrendo dinheiro 24 horas do contribuinte brasileiro, porra, saindo do povo para ir pro rico, é o Robin Hood ao contrário, mano. Eu fico toda vez que eu vejo o vídeo da Maria Lúcia, que eu reajo, porra, mano, me dá uma profunda indignação, sabe? E ao mesmo tempo um profundo sentimento de impotência, sabe? É terrível, mano. Ver a manipulação ideológica midiática que é feita na cabeça das pessoas, sabe? Porra, todo mundo tinha que ter acesso a essa informação. Todo mundo tinha que entender isso aí. E cobrar, e a gente, enquanto sociedade, cobrar, mano, para que isso seja resolvido. Públicas ficam completamente desorganizadas, o Estado perde, a capacidade de investimento do Estado fica completamente inibida. Essa conta já está paga. No Rio Grande do Sul, que você citou, Bodair, tem uma campanha, a conta está paga, estamos pedindo baixa da dívida, simplesmente baixa, zerar a dívida. Por quê? Ela está paga. O Estado, da mesma forma que o Estado de Minas já pagou 3 vezes, o Estado do Rio Grande do Sul também. E com essa calamidade toda que aconteceu lá, houve até uma suspensão do pagamento da dívida de Minas. Uma suspensão da dívida do Rio Grande do Sul, desculpa. Uma suspensão temporária. E o Estado está lá, né, totalmente destruído. Mas é preciso haver esse tipo de articulação. Por que não há? Primeiro, apesar de serem governos fortes, creio que ainda não se debruçaram a conhecer o que está lá na origem dessas dívidas. Porque quando eles conhecerem, não é possível que não venham a questionar. Entendeu? Porque eles se tornam coniventes. Se não questionam e aceitam essas renegociações que empacotam todas essas irregularidades e levam adiante esse empacotamento, eles passam a se tornar coniventes e vão tornando cada vez mais difícil rever a situação. A gente está num momento propício para rever, porque os estados chegaram num ponto de estrangulamento. Professora, mas o governo federal parece não abrir mão, porque ele é quem tem a receber, logicamente, esse dinheiro. E como o Orion levantou, eles também, os governos, aqui em Minas, pegando o governo Zema, por exemplo, já até voltou a pagar parcelas dessa dívida. Ele está falando que quer optar pela recuperação fiscal. O nosso senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, também está fazendo uma proposta, mas em cima desse valor de 170 bilhões. Sim. Ou seja, onde recorrer a isso? A justiça? Teria que ser na justiça? Teria que ser no STF? Qual seria essa instância que poderia fazer o governo recalcular, obrigar o governo federal a recalcular essa dívida? Olha, esse recálculo da dívida, de todas essas propostas, do regime de recuperação fiscal ou do PROPAG, proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, todos eles partem desse empacotamento. Nenhum deles admite discutir a origem. É evidente que a União está muito confortável, porque ela já recebeu 3 vezes, não é? Essa dívida, ela já lucrou muito em cima dos estados, tem inclusive um levantamento que anualmente a União divulgava em um dos relatórios feitos pelo Tesouro para o Tribunal de Contas, quanto que ela arrecadava dos estados e quanto que ela gastava com o pagamento dos títulos públicos federais emitidos para renegociar essa dívida. Ela lucrou várias vezes o que ela pagou. E mais, tudo que a União recebe dos estados, por lei, pela própria lei que criou esse refinanciamento, a União só pode gastar com o pagamento de sua dívida federal. Então, não é a União que se beneficia, são os rentistas, credores da dívida pública federal, que é outro sistema interligado com esse dos estados, mas é um sistema em si. Os ricos. Quem ganha sempre é os ricos. Arrancando o nosso couro aqui. Aí vem esse mesmo mercado financeiro que ganha muito com essa das maiores taxas a taxa Selic do mundo, a taxa de juros uma das mais altas do mundo,
não satisfeito, porque a ganância deles é algo assim que não conhece limites. A verdade é essa, uma ganância que não conhece limites, é doentia, é psicopático a ganância desses caras por dinheiro. E cada vez que eles acumulam mais e mais miséria e pobreza é produzida no país, mano. E no mundo, né? Como um todo, nesse mundo capitalista insano que a gente vive. E por isso que eles pressionam o governo federal para que não faça a auditoria da dívida. Para que fazer auditoria? Mexe com isso não, meu irmão. E eles fazem o que é preciso, chantagem, suborno, conforme falei, o que for necessário para que não se mexa com isso. Que também privilegia o setor financeiro. Nós estamos assistindo o governo federal totalmente submisso ao poder financeiro. Vocês viram agora, semana passada, a divulgação do recorde histórico de arrecadação federal para o mês de outubro. Foi o maior recorde histórico desde que começou esse levantamento na década de 90. No mesmo dia que foi noticiado o recorde histórico, o governo anunciou um corte de gastos para este ano no valor de 6 bilhões. Para este ano. Atingindo áreas sociais, atingindo até a defesa nacional. Como explicar isso? Se você tem a própria União com um recorde de arrecadação, ou seja, dinheiro sobrando, entrando mais dinheiro do que o previsto, e mesmo assim vai cortar gastos, por quê? O que está lá no projeto do arcabouço fiscal? Qual o objetivo desses limites, desse teto? Fazer sobrar mais dinheiro para o pagamento do endividamento público. Por isso, se não fizer uma auditoria, se não rever essa pedra no meio do caminho, já que estamos em Minas e temos que honrar o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, tem uma pedra no meio do caminho do desenvolvimento socioeconômico no Brasil. E essa pedra gigante é o sistema da dívida. Enquanto não enfrentá-la, nós vamos ver essas propostas que, no fim das contas... Agora, sabe o que é o mais triste disso tudo? É a dificuldade que o Brasil tem, cara, de mexer com essas questões que são realmente importantes para o nosso desenvolvimento enquanto país, enquanto Estado-nação, né, mano? O Brasil é um país muito, cara, é muito rico, tem de tudo aqui. Se a gente fechar os nossos portos e não receber nada, e não exportar nada, a gente vive muitíssimo bem, mano. Vive muitíssimo bem. A gente tem tudo aqui, tudo. Mas forças ocultas não permitem que a gente faça isso, que a gente viva bem. Não querem continuar explorando e sugando não só as riquezas que o país tem, que o país produz, mas a própria riqueza que o proletariado brasileiro produz, mano. Tá ligado? A gente trabalha para poder pagar essa porra dessa dívida pública aí, meu parceiro. O Brasil era para ser uma Suíça, mano, dentro da América do Sul. Quando eu falo Suíça, é em qualidade de vida. O famoso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, era para ser um dos melhores do mundo, mano. Aqui não era para existir pobre, parceiro. Não era para existir pobre, tá ligado? Mas a gente tem uma classe dominante, e uma elite financeira e econômica que impede que a gente consiga construir isso, porque a sanha, a ganância deles, né, mano, por dinheiro, mais e mais e mais e mais e mais e mais, e ninguém faz nada, né, parceiro? Ninguém faz nada. Vão maquiando e criando um imbróglio e jogando o problema para frente. Como é o regime de recuperação fiscal, o Propag, só joga para frente. A gente não consegue. Não consegue. Avançar. E vamos arrecadando cada vez mais, quer dizer, a arrecadação decorre de um sacrifício social para pagar tributo. E corta gasto. Justamente, é um paradoxo. E a gente só vai sair disso quando enfrentar a origem. Então tem que cobrar desses governadores, que o senhor falou que são fortes, para que enfrentem a situação. Por que eles vão concordar com essa origem ilegítima? Sim. Por que eles vão concordar em assumir um passivo de bancos que ninguém sabe que passivo é esse?
Nós vamos continuar com essa conversa aqui, entender como é possível, né, fazer essa pressão, conversar com esses líderes, então, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique aí. Estamos de volta hoje com Maria Lúcia Fatorelli e Orion Teixeira. Já tem uma pergunta aqui separada para a gente, Orion. Tudo bem, professora. Nós temos, então, a nova proposta aí, que parece que ninguém consegue entender para onde vamos, porque o governador Romeu Zema aderiu ao regime de recuperação fiscal, sendo que o senador Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, apresentou uma alternativa, que seria esse Propag, de renegociar a dívida com federalização das empresas estatais, ou seja, transferir o controle delas para o governo federal. Isso é bom para o Estado ou vamos ter que continuar tendo prejuízo? É péssimo para o Estado. É péssimo o Estado abre mão de um patrimônio construído pela sociedade e coloca no governo federal, que hoje está realmente com um discurso de que não é um discurso tão privatista, embora as privatizações continuem acontecendo. Pode chegar no ponto de ser privatizado, vai dar no mesmo. E mais, o Propag do senador Rodrigo Pacheco, ele sacramenta esse estoque. Ele não admite que discussão em torno do estoque atual da dívida, então ele bate um martelo e sacramenta esse estoque que está aí, cheio de ilegalidades, ilegitimidades, erros, etc. E ainda, no projeto dele, tem uma previsão de uma possibilidade de haver securitização da dívida. O que é essa securitização da dívida? É uma possibilidade de transferir isso para o mercado financeiro, através do processo de securitização, o que vai simplesmente eternizar essa dívida. E no formato de securitização que está entrando aqui no Brasil, já aplicado em vários lugares, embora a lei federal tenha sido aprovada há poucos meses, já está funcionando há anos em vários lugares, é um modelo em que o ente público cede parte da sua arrecadação para esse esquema de securitização por fora do orçamento público. Então, se acontecer isso, é equivalente a jogar fora todo o controle estabelecido na legislação de finanças do país. Nós passamos a ter um pagamento por fora do orçamento, como se fosse um caixa 2, privilegiando esse pagamento de uma dívida securitizada. Sem passar pela Assembleia Legislativa, por exemplo. Sem passar pela Assembleia, sem passar pelo orçamento público. Então, você vai olhar lá o orçamento, não vai ver uma parte da arrecadação entrando lá para ser aplicada em políticas públicas de acordo com a lei orçamentária aprovada na Assembleia. Isso aí que ela está falando é de tamanha gravidade. No outro vídeo, ela também falou sobre isso, ela tem alertado sobre essa questão de securitização da dívida, passar por mercado financeiro. Que seria como se... Quando os bancos... Olha só, vou te dar um exemplo em pequena escala, no micro, porque isso vai acontecer no macro, né? Os bancos empurram consignados nos aposentados, pensionistas, e descontam na folha, muitas vezes de forma abusiva, ultrapassando a lei, que tem um limite de pode ser descontado do salário daquela pessoa, né? Eles empurram ali com esses juros altíssimos aí, que nem a agiota cobra, só os bancos mesmo. Então, por exemplo, você tem ali uma arrecadação estadual de 100 milhões, ou federal, porque isso também vai acontecer federal. Então, no mesmo caso que o aposentado e o pensionista, às vezes chega lá para receber o salarinho dele lá e tal, a pensãozinha, a aposentadoria, pagar as contas, comprar os remédios, fazer o mercado, o aluguel, papapá. E o dinheiro ou tem muito pouco ou quase nada, porque eles descontam, vai ser a mesma coisa em relação aos estados e ao governo federal, né? 170 bilhões, exemplo, de arrecadação. Aí vamos supor que a dívida pública está em 100 bilhões. Eles vão pegar 100 bilhões dos 170 e vão deixar só 70 bilhões lá. Olha que insanidade, mano. Cara, a questão do mercado financeiro é tão grave. Esses caras que mandam no país, mano, mandam e desmandam. São eles que controlam todos os poderes. Os caras definitivamente mandam no país, cara. E formam opinião pública também, porque eles controlam os grandes veículos de comunicação, mano. Entendeu? Cara, aposta, mercado financeiro, o Brasil tá virando
infelizmente, o Brasil está caminhando nesse tempo moderno, no ano 24, né? Século XXI. A gente está caminhando para virar um cassinão, ó, fazendão, cassinão e paraíso do que já é, né? Paraíso do gentista, do mercado financeiro. Parceiro, que loucura, mano. Que loucura, compadre. Isso aqui nunca. Mano, no caminho que a gente está galgando, a gente nunca vai ser um país definitivamente soberano e autônomo. A gente nunca vai proporcionar para o nosso povo uma qualidade de vida minimamente digna, mano. Nunca, nunca. Por quê? A ganância dos caras vai se aprofundando, vai aumentando, tá ligado? Os caras vão avançando, avançando, avançando. Não vai sobrar nada, mano. São igual gafanhotos, eles vêm e devastam tudo. Cara, é terrível, mano. Terrível, parceiro. Terrível. Dinheiro da securitização já vai por fora. Por sua vez, o regime de recuperação fiscal, que você citou, ele ainda não foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mas o governo... Aí tu vê, não tem que defender uma revolução nesse país? Tem que defender uma revolução nesse país. Não existe outro caminho possível. O senador Zema baixou um decreto. Se elege quem eles querem que se elege, seja no município, no estado ou no governo federal. Não importa. Eles que escolhem quem vai se eleger, eles decidem, mano. Eles decidem tudo, controlam tudo. E já está pagando. Já está pagando, já fez 2 pagamentos mais onerosos do que o Estado estava pagando. O Estado estava pagando uma prestação para a União de cerca de 200 bilhões. Agora, depois do decreto do Zema, está pagando quase 300 por mês. Outubro, pagou em outubro, pagou em novembro, agora vai pagar em dezembro. Agora, professor, o trabalho da auditoria cidadã não é novo, muito pelo contrário. Nós já temos aí um livro que a senhora trouxe aqui publicado, cartilha, site. Eu sei que a senhora está lá em Brasília sempre, está presente no Congresso, tanto quanto aqui na Assembleia. Os nossos representantes têm conhecimento de todo esse material, eles sabem disso. Então, o que a senhora encontra quando mostra essa realidade? Por que isso, né, soa alarmante para nós e soa como, então, para os nossos governantes? Então, a gente ainda não conseguiu aqui no Brasil ter um governante que tenha vontade política de enfrentar o tema. O Equador provou. Por quê? Por que a gente não tem um governante com coragem para enfrentar essa parada aí, mano? Por quê? Essa é a pergunta. Olha aí o que ela vai falar do Chile aí, ó. O que é possível? Sim, foi feita a auditoria lá, a senhora participou, inclusive, né? Exatamente. Mas o presidente Rafael Correa, quando ele decidiu que ele quer fazer uma auditoria da dívida... É por isso que eu falo que o Lula, apesar dele ter sido o melhor presidente desde a redemocratização, sem sombra de dúvida, isso aí não tem inquestionável. Foi o único que olhou para o povo, olhou para o trabalhador, com um olhar mais gentil, mais carinhoso, agregou alguma coisa, enfim. Isso é incontestável, é inegável negar isso, é estar sendo negacionista. Literalmente. Mas o Rafael Correa fez lá no Equador. O Petro da Colômbia está enfrentando os golpistas, os militares. A primeira coisa que o Petro fez quando assumiu o mandato, primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, mano. Ele trabalha com o povo, mano. Ele trabalha com o povo. Quando ele sente que estão fungando no cangote dele querendo dar golpe, ele convoca o povo para a rua. Mas faz o enfrentamento. Assim que ele assumiu, ele botou na aposentadoria aquele general golpista todinho da Força Armada, fez uma faxina geral. O Lula não faz nada disso, mano. O Lula se dobra para o mercado financeiro, se dobra para as Forças Armadas, se dobra para a grande mídia. Porra, e aí eu sou obrigado a ouvir falar que o problema do Lula é que ele não é um problema, ele é um grande conciliador, negociador, conversa com todo mundo. Uma coisa é conversar com todo mundo, uma coisa é fazer acordos pontuais. Outra coisa é se dobrar, mano.
Você já ouviu falar, quanto mais você se abaixa tanto que aparece a bunda lá atrás? É isso aí, mano. Que isso, cara? O cara não faz um enfrentamento, não faz um pronunciamento em rede nacional, não convoca centrais sindicais, não convoca o povo. O povo vai estar constantemente mobilizado ali para poder defender os nossos interesses. Não prefere ceder ao Centrão, ceder ao Arthur Lira, ceder às Forças Armadas, cede aqui, cede ali, mas só cede para a camada de cima, camada de baixo, e recebe banqueiro, e recebe oficiais, comandantes das Forças Armadas, recebe Faria Lima, recebe não sei quem, mas não recebe o MST, não recebe, né, representante representante de organizações civis, não recebe os trabalhadores, não recebe o MST, o movimento dos sem-teto. Porra, pelo amor de Deus, mano. Aí fica difícil, né, cara? Fica difícil, fica muito difícil. Ele baixou um decreto, ele criou uma comissão, ele estabeleceu como que aquela comissão ia funcionar, inclusive exigindo compromisso de voluntariado. Mas ó, o Equador é um país muito menor com relação ao Brasil, e talvez o impacto de uma auditoria aqui estremecesse, vamos dizer assim, o mercado, né? Sim, mas daí vem também o aumento da responsabilidade do... Aí, sempre a mesma conversa. Você ouviu o que essa jovem falou aí agora? Ah, o Brasil é um país muito maior do que o Equador, o impacto talvez estremecesse o mercado. Que se dane o mercado, mano. Foda-se o mercado. Você já viu a cada 3 meses a renda dos bancos privados? O lucro, eu estou falando só do lucro. Porra, pelo amor de Deus, cara, não dá para ficar aceitando isso não, parceiro. Alguma coisa tem que ser feita. Tem que enfrentar essa parasitagem. Do Brasil. Porque é um sistema que eu acredito que todas as pessoas conscientes que acompanham as finanças há alguns anos já perceberam que é um sistema insustentável e insaciável. Quanto mais dinheiro é Isso aí, insaciável. Destinado a esse sistema, mais ele quer abocanhar. Tanto é que você vê tanto a dívida federal como dos estados crescendo como bola de neve. Você não vê nenhuma contrapartida a investimentos, que, aliás, o Tribunal de Contas da União, está até a foto da apresentação do tribunal aí nessa cartilha, mostrou ao Senado, nenhum investimento foi feito com o dinheiro da dívida federal. Então, é uma dívida de juros sobre juros, de mecanismos financeiros espúrios. E por que não se questiona? Porque ainda falta vontade política. Ainda os interesses de atrelamento, de subserviência ao mercado financeiro estão mais fortes do que o compromisso de um verdadeiro estadista. Professor. Daí a importância da gente estar divulgando tudo que é lugar que a Maria Lúcia for, vídeo dela. Você entendeu mais ou menos o que está acontecendo? Falar com as pessoas, mano. O Brasil tem uma dívida gigantesca que come metade do nosso orçamento todo ano, que não é nossa, não era para a gente estar pagando isso. A gente tem que começar, mano, a mobilizar as pessoas para poder, porra, alguma coisa ser feita, igual está agora, a jornada 6x1, né? Houve uma grande mobilização. Certas pautas têm o poder de aglutinação, mano, de mobilizar as pessoas. A gente viu aí a questão das praias, que não passou, a gente viu aí a mulherada impedindo aí a PEC ou PL do estuprador, a gente agora está vendo a mobilização aí sobre o fim da escala 6x1, e essa da auditoria da dívida pública, se ela realmente começa a viralizar, mano, as pessoas começam a ver vídeo, entender, porra, então é por causa disso que a dívida e tal, com certeza se mobiliza em torno dessa temática aí, cara. Agora, tem que todo mundo fazer sua parte, mano. Divulgar no boca a boca, rede, zap, mobilizar, pressionar os parlamentares. E também pode estar pressionando nossos parlamentares. Pode, não só pode, como deve.
Agora, a gente falou da situação de Minas Gerais, mas a gente tem, por exemplo, Rio Grande do Sul, que a gente até citou que a dívida está suspeita em razão da catástrofe, das chuvas lá no ano passado, mas também temos o Rio de Janeiro, com um problema seríssimo, já fez um regime de recuperação fiscal, não adiantou. Quais são os outros estados ao lado de Minas Gerais que, vamos dizer, estão com a corda no pescoço nessa questão da dívida pública? Olha, são principalmente os estados que entraram naquele modelo de emitir títulos públicos. Lá no final da década de 80, que começou isso, início dos anos 90. Aqueles estados que começaram com a emissão de títulos públicos, que é Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, são os 4 estados que agora apresentam maiores problemas. Exatamente pelo impacto daquela dívida no início dos anos 90 em decorrência da política monetária federal. O que eles receberam com a venda daqueles títulos foi um valor irrisório, perto do montante que aquela dívida chegou, por causa do seu crescimento galopante em função dos juros federais, que chegaram a perto de 50% ao ano. Então, são esses 4 estados, né, que quanto mais se paga, mais se estrangula. O estado de São Paulo é o que aparece menos, porque São Paulo é muito rico. E tem rifado as suas empresas públicas, não é, em processos de privatização, para continuar com esse pagamento. O Rio, você falou muito bem, foi o primeiro estado a entrar, o Rio de Janeiro, a entrar no regime de recuperação fiscal, comprovadamente deu errado. O governador, há poucos meses, estava requerendo uma suspensão, uma nova suspensão do pagamento, porque ele não tem como honrar o pagamento, até porque parou de receber também o ressarcimento da Lei Candir. Não é? Então, não tem saída. A gente pode fazer eu estava pensando aqui, o governo Lula, governo Lula 3, vamos dizer assim, ele lançou um programa chamado Desenrola, que é para o usuário, pessoa física, né? Que é justamente tentar reduzir a dívida daquela pessoa, né? Tirar essa cobrança de juros sobre juros, enfim, para voltar lá para a dívida original, que o sujeito tinha para ser pagável, vamos dizer assim. O que os estados deviam fazer é algo nessa linha, né? Um programa nessa linha. É isso que a auditoria da dívida pública propõe, né? Desenrola para os estados. Exato, desenrola para os estados. Né? Exatamente, voltar lá na origem e rediscutir o que é dívida mesmo, onde estão os erros, né? Hoje, o que porque isso aí é importante. Isso aí, mesmo voltando à origem da dívida, nem tudo é dívida, meu irmão. Muito pouco é dívida. Chegou na origem da dívida, pegar aquela origem ali e ainda destrinchar aquilo ali para ver o que realmente é pagável, o que se deve pagar. Enfim, complicado, mano. A gente tem visto um grande movimento na sociedade civil. Aqui em Minas, por exemplo, foi criado o NEPAD, um grupo de estudos que envolve o Sindifisco Minas Gerais, Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Minas Gerais, e a AFENG, que é a associação também desse mesmo coletivo de servidores do Estado, e a Auditoria Cidadã da Dívida. E nós criamos um grupo com vários auditores, economistas, todo mundo voluntário, e já fizemos requerimento de informações ao Estado de Minas Gerais para pedir a documentação, porque a auditoria se faz com documentação, tem que ter acesso aos contratos. E, infelizmente, o Estado de Minas não respondeu. Mas via lei de acesso à informação? Via lei de acesso à informação. Nós vamos continuar insistindo, porque é lei, né? É lei, e a sociedade civil tem direito. E, no final das contas, quem está pagando essa conta somos todos nós. E qual que é o objetivo dessa parceria que a senhora tem com o Sindifisco e a FENG para desenvolver essa auditoria? Qual que é o objetivo dela? Era para poder repactuar essa dívida de Minas? Não, o NEPAD, esse núcleo, ele não tem esse poder. Né? Quem tem esse poder é quem está no governo, né? Quem está nos cargos públicos. Mas a auditoria, ela é uma ferramenta poderosíssima, que ela mostra a verdade. E aí, diante desse levantamento, o que nós queremos é aumentar a conscientização da sociedade, porque muitas pessoas hoje, né, vocês que estão nos assistindo, muitas pessoas não sabem que estão pagando essa dívida. Ela acha que o governo é que está pagando. Não, é você que está pagando. Porque para pagar essa dívida, ao longo dos anos, uma dívida totalmente legítima, muitos investimentos deixaram de ser feitos em saúde pública. Muitos investimentos deixaram de ser feitos na educação pública. Exatamente. Em transportes, em segurança. 300 milhões por mesma parcela, né? O governo de Minas destinando é muito dinheiro. É muito dinheiro. E sobre a privatização da CEMIG e da Copasa? Isso está em jogo também aqui no Estado? Está em jogo. O governador acabou de apresentar projetos de lei à Assembleia Legislativa do Estado de Minas, propondo essa privatização. A proposta também do programa de refinanciamento que o senador Rodrigo Pacheco traz, também propõe uma perda dessas empresas para a sociedade mineira, que essas empresas seriam entregues para o governo federal, e não resolveria o problema da dívida, não. Ainda ia sobrar muita coisa aqui para o Estado. A privatização, a história tem nos mostrado. Tanto é que vários países estão caminhando no sentido inverso. Reestatização desses serviços, principalmente na área de saneamento, energia elétrica. Os serviços estão sendo reestatizados porque se demonstrou a falta de compromisso de empresas privadas explorando esse tipo de serviço. Elas visam lucro imediato. Nós estamos vendo isso nos apagadores. Vê aí com a ANEEL aí, o que está acontecendo em São Paulo aí com a Enel. Absurdos em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Brasília, após as privatizações das empresas locais de energia elétrica. Então, esse caminho de privatização
ainda mais para fundos financeiros, né, não especializados na exploração do negócio, e muitas vezes localizados em paraísos fiscais, é um suicídio, não é? E deixa a população completamente vulnerável. O interesse público fica em último plano, não é? E a sociedade, de novo, paga a conta, porque quando privatiza, o preço do serviço aumenta, porque o lucro tem que ser garantido ao setor privado. Tem a perder mais, né? Professora, muito obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez, né? Orion, Murilo também. Então é isso aí. É isso aí, essa sem vergonhice aí, rapaziada. Vamos divulgar esse vídeo aí, valeu, tropa? Vamos divulgar aí, vamos se aprofundar. Quem tem dúvida, mano, tem o site aqui da... Tem o site não, tem o canal aqui da Auditoria da Dívida. Vejam as entrevistas da Maria Lúcia Fatorelli, ela é muito didática, como vocês puderam acompanhar aí. Divulga isso, fala sobre isso com o pessoal aí, ó. A gente, pô, sabe por que não está sobrando dinheiro? Porque tem um rombo aí, uma total de dívida pública, que não é nossa, e a gente paga, valeu? Então é isso, rapaziada. Qualquer dúvida, aciona nós aí pelo Zap do Caverna, certo? Deixa seu comentário, seu like, confere a inscrição, vamos atingir esses 2.000 e até o próximo React na Caverna.